Paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer pelo convite, dizer que não deixei de ficar nervosa ainda, sempre fico nervosa, que é uma responsabilidade muito grande, né? Trazer a palavra de Deus. E vamos pedir que Deus nos ajude, que o Espírito Santo esteja presente nesse lugar, enchendo os nossos corações, para que tudo que seja falado aqui seja para agradar o nosso Deus. Amém? Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia, o Salmo 23. É um salmo bem conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre os 4 primeiros versos desse salmo. Que esse salmo é o salmo de Davi, que a maioria sabe de cor, né? Que a gente vive recitando ele. Então vamos tentar trazer alguma coisa para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, segundo o que Davi falou aqui. Amém? O primeiro verso que eu quero refletir com vocês está aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi aqui, todos sabem que Davi, tem que ficar aqui, né? Que todos sabem que Davi era pastor de ovelhas, não é isso? E ele usou essa figura de pastor para mostrar o cuidado que Deus tem para conosco, para com as pessoas, para com o seu rebanho, que somos nós. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi fez muita coisa que ele se arrependeu, fez muitas coisas boas, mas ele nunca deixou de ter Deus como seu Senhor. E muitas vezes nós queremos Deus como nosso pastor, não queremos? Aquele que cuida das minhas coisas, aquele que trabalha por tudo aquilo que eu preciso, mas não aceitamos sempre Deus como Senhor da nossa vida. Será que nós aceitamos sempre, em todos os momentos? Ou de vez em quando nós fazemos algumas coisas que isso fica em dúvida? Então, eu vou fazer algumas colocações aqui, só para vocês pensarem. Quando Deus é meu Senhor, eu defendo as causas dEle, o reino dEle. Porque Deus, como meu pastor, Ele defende as minhas causas com certeza. Quando Deus é meu Senhor, eu sou capaz de morrer por Ele. Porque Deus, como meu pastor, Ele morre por mim. Porque todo pastor morre pelas suas ovelhas. Quando Deus é meu Senhor, eu o amo. Porque Ele, como meu pastor, isso eu tenho certeza, Ele me ama. Quando Deus é meu Senhor, eu sou capaz de me esvaziar de mim. Mas Deus, como meu pastor, Ele me enche dele. Deus, como meu Senhor, eu invisto e semeio na sua casa. Porque Ele, como meu pastor, Ele investe e semeia na minha casa. Deus, como meu Senhor, eu dou o meu espírito para Ele. Porque Deus, como meu pastor, é Ele quem dá o Espírito Santo para estar comigo. Poderia ficar aqui colocando várias coisas,
para nós pensarmos se nós realmente temos Deus como nosso Senhor, porque nós temos um Deus que é o nosso pastor. Mas lembre-se, antes de ser o seu pastor, Deus é o seu Senhor. Você será sempre o seu servo, a sua ovelha. Então, esse primeiro verso é para nós pensarmos, será que nós temos deixado Deus ser o Senhor das nossas vidas? Ou nós só estamos querendo Ele como nosso pastor para cuidar de nós? Nós estamos cuidando realmente das coisas de Deus, colocando Ele como Senhor da minha vida, colocando Ele em primeiro lugar? Então, é uma reflexão esse primeiro verso para vocês, tá? O segundo verso diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando uma ovelha fica agitada, eu fui estudar como é que acontece isso. Ela geralmente tem dificuldade para descansar, ela fica correndo, ela não fica sossegada no meio das outras ovelhas, né? Por isso, às vezes, o pastor, ele precisa pegar essa ovelha, colocar a mão na sua cabeça e ir fazendo carinho, até que essa ovelha se tranquilize. Só assim, quando a ovelha se sentir bem segura, é que ela vai conseguir dormir. E quando a ovelha dorme, o que o pastor faz? Vai curar suas feridas e ele vai ungir a cabeça com óleo para ela poder relaxar. Então, esse verso aqui mostra que nós precisamos estar sempre prontos a receber o carinho de Deus. Porque quando nós dormimos, Ele está ali, como um bom pastor, cuidando de tudo aquilo que nós precisamos. Cuidando para que no outro dia nós tenhamos força para levantar de novo. Amém? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando Davi diz, refrigera a minha alma, ele está dizendo, me dá tranquilidade. Eu preciso de tranquilidade para enfrentar os desertos, para enfrentar as coisas difíceis. É isso que ele está pedindo, é isso que nós precisamos pedir. Há muitas coisas acontecem que a gente parece que a alma da gente morre, não parece? Que a gente fica assim tão triste com algumas coisas que acontecem. É nessa hora que a gente precisa pedir refrigério, para que Deus venha nos fortalecer novamente. Porque nós conhecemos muitas pessoas que às vezes você encontra com ela em algum lugar e fala assim, oi, tudo bem? Ela fala assim, oi, tudo bem. Por fora, mas por dentro, aquela pessoa está destruída. Isso não acontece com a gente também? Às vezes a gente tem pessoas que estão sorrindo até, mas por fora estão sorrindo por fora, mas por dentro estão destruídas. E aí a gente vê muito caso de suicídio, essas coisas. Por quê? Às vezes a gente encontra com uma pessoa e fala assim, mas aquela pessoa, ela parecia tão bem. Mas isso mostra quanto que às vezes nós só estamos bem, aparentemente. A nossa alma não está bem. Por isso nós precisamos buscar em Deus o refrigério também para a nossa alma. Quando eu peço refrigério para a minha alma, eu estou pedindo para que Deus, para que Ele conserve as minhas emoções, preserve o meu espírito do mal. Quando eu pecar, o que eu estou pedindo? Não me deixa morrer, ressuscita-me. É isso que é o refrigério, porque nós somos pecadores, não somos? Então eu preciso pedir para que Deus refrigere a minha alma, me traga de volta, não me deixe, Senhor, me afastar de Ti. Deus é o único caminho que realmente vai nos trazer tranquilidade. Ele é o único caminho que vai nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades que nós temos na vida. Amém? O verso 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Quando eu comecei a refletir sobre esse verso aqui, eu fiquei pensando, com a vida que Davi teve, ele deve ter passado muitas vezes pelo Vale da Morte, não? Guerreiro, quantas vezes ele deve ter passado por situações difíceis que ele acreditava até que ia morrer. E eu fiquei pensando em que momento eu poderia usar para trazer aqui para os irmãos. Aí eu pensei lá em 1 Samuel 17, que ele fala, que conta de quando ele enfrentou Golias. Todos conhecem a história? Que Davi enfrentou Golias, que era o gigante. E ali fala que ele estava num vale. O que é um vale? Vocês sabem o que é um vale? É um lugar que fica entre dois montes. Esse vale pode ser pequeno, pode ter quilômetros, mas é um lugar plano que tem dos dois lados montes. E quando Davi escreveu isso aqui, quando ele enfrentou Golias, ele estava num vale, num lugar plano. De um lado estava o exército dos filisteus e do outro o exército dos israelitas. E eles tinham em mente que os filisteus eram gigantes, porque eles eram homens com uma estatura muito grande, né? Então, para eles, aqueles homens eram considerados gigantes. Seria como eu ficasse do lado de um jogador de basquete. Eu, a pequenininha, e o gigante perto de mim. Então, era essa visão que eles tinham. E, naquela época, os soldados israelitas achavam que os filisteus, os gigantes, eram invencíveis, porque eles se assustavam com o tamanho deles. Mas, aos olhos de Deus, eles eram homens iguais aos israelitas. Eles não tinham nada de diferente. Não tinha o porquê deles terem medo. E naquela época também, os exércitos se enfrentavam muito em guerras. E tinha muita morte. Então, em algumas batalhas, eles escolhiam um guerreiro para enfrentar um outro guerreiro do outro exército. Assim, não tinha batalha, eles não tinha muita gente para lutar e não tinha muita gente que morria. E Golias foi o escolhido pelos filisteus para lutar com o israelita. E ele, como ele se achava o todo-poderoso, porque ele era grande, ele foi até o vale para ficar lá esperando quem seria o soldado israelita que iria lutar com ele. Agora, vocês imaginem a cena. Vocês já observaram quando vocês estão em algum lugar que tem a sombra? A sombra da gente não parece muito maior do que a gente é? Agora, vocês imaginem um homem que já parecia ser gigante, no meio de um vale, com aquela sombra refletindo enorme, e os israelitas lá atrás do monte olhando aquilo, enxergando aquela sombra enorme. Aquilo para eles era a morte. Quem fosse ali, realmente seriam ali para morrer. E ninguém queria ir. E Davi era só um pastor de ovelhas. Ele não era nem soldado. Ele foi lá para quê? Para levar algumas coisas para os irmãos que eram soldados. Quando ele chegou lá e viu tudo isso acontecendo, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Dizer que quem ia lutar era ele. Só que ninguém acreditava que ele seria capaz de enfrentar aqueles soldados gigantes. Ninguém acreditava que Davi poderia vencer aquela batalha. Que ele acreditava que ele estava indo realmente para o vale da morte. E quando o rei Saul ficou sabendo, né, que Davi ia lutar, o que ele fez? Ofereceu a sua armadura e a sua espada para que Davi fosse enfrentar Golias. Mas Davi não tinha experiência para usar aquelas armas. Ele nunca foi guerreiro. O que ele sabia usar? Só as armas que ele tinha para defender as ovelhas, que eram as pedras e a funda. E aí ele disse que ele ia lutar sim, mas que ele ia com as armas que ele tinha, que ele conhecia. Abram lá em 1 Samuel 17, no versículo 45.
17:45. 1 Samuel 17:45. Acharam? Eu vou ler para vocês o que Davi disse para o filisteu quando ele aceitou ir lutar com ele. Vamos lá. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com o escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porque aquele homem grande lá, além dele se achar, ele ainda afrontava Deus, porque ele dizia que ele ia derrubar o exército do povo de Deus. Ele fazia questão de afrontar Deus. Mas Davi venceu Golias porque ele era um forte? Porque ele sabia lutar? Não, porque ele lutou em nome de Deus. Ele foi lá enfrentar aquele Golias em nome de Deus. Agora eu quero perguntar para vocês: onde vocês têm buscado as armas para enfrentar os seus gigantes? Porque eu preciso dizer, somente na presença de Deus você vai achar as armas que você precisa. Não adianta você ficar se armando de outras coisas, porque se você não buscar as armas que são oferecidas por Deus, as vitórias não vão chegar. Amém? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, qual é o problema que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei: se você usar as armas corretas, a vitória vai chegar. Amém? Agora, quais seriam essas armas? Vocês sabem me dizer? Uma arma, palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para fazer aquilo que agrada a Deus. Se eu não conheço a palavra, como é que eu vou fazer o que agrada a Deus? Segunda arma, joelho no chão, oração, falar com Deus. Essa também é uma arma poderosa. Levar todos os seus gigantes à presença de Deus através da oração. E a terceira arma seria você buscar conselho. E aí, às vezes, nós erramos também. Onde você tem buscado conselho quando você precisa falar com alguém? Você procura o pastor da sua igreja? As pessoas que congregam com você, que têm conhecimento da palavra? Ou você vai buscar conselho com pessoas que não conhecem a palavra e que não conseguem dizer para você o que seria bom de acordo com a palavra de Deus? Que às vezes a gente faz isso. A gente busca conselho com pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra. Como é que ela vai me aconselhar a fazer o que agrada a Deus se ela não tem conhecimento da palavra? Por isso que na igreja nós temos pastor, nós temos os coordenadores, nós temos presbítero, que vocês têm, para conversar, para buscar um conselho quando precisar. Então nós temos que usar 3 pedras: palavra de Deus, oração e conselho com a pessoa que realmente esteja de acordo com a palavra, consiga te aconselhar de acordo com a palavra de Deus. O filisteu, ele zombou de Davi. Os israelitas criticaram, não acreditavam que ele poderia vencer. Mas isso não impediu Davi de fazer o que agradava a Deus. Quantas pessoas você conta o teu sonho ou um projeto que você tem, a pessoa fala: esquece, isso não vai dar certo. Vocês nunca passaram por isso? Não tem aquele que vai sempre contra, falar para você: não, isso não dá. Esquece isso não é possível, isso é impossível. A gente encontra muitas pessoas que tentam nos desanimar, não é isso? Mas a Bíblia também nos mostra algumas situações que isso nos faz pensar que tudo é possível para Deus. Lembra da viúva que só tinha uma porção de farinha e uma de azeite? E quando o profeta Eliseu foi falar com ela, o que ela falou?
que ela ia fazer um pão para ela e o filho comer, porque depois ela ia acontecer o quê? Morrer. Porque ela não acreditava que ia surgir de algum lugar alguma coisa que tirasse ela daquela situação, que matasse aquele gigante que estava ali diante dela. Mas quando ela obedeceu o que o profeta aconselhou, o que aconteceu? Ela teve azeite em abundância, não acabou. Quando Jesus estava aqui na terra, com a multidão, lá que precisando dar o que comer para eles, o que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. E as pessoas acreditavam que ele não conseguiria alimentar aquela multidão com aquilo. Ele alimentou mais de 20.000 pessoas e ainda sobrou. Então, para Deus, nada é impossível. Não tem gigante, não tem problema que possa superar o amor de Deus por aqueles que o servem. Hoje, o que eu gostaria de falar para vocês? Vamos ler o finalzinho do verso 4 aqui, do Salmo 23. O que eu quero deixar para vocês aqui? Não tema mal algum, porque tu estás comigo, Deus está com você, não temas, aconteça o que acontecer, continue firme nos propósitos que Deus tem para a sua vida. A tua vara e o teu cajado me consolam, certamente a tua misericórdia não me deixarão sozinho. As pessoas que estavam ali com Davi olhavam para o gigante. Mas Davi olhava ali e via o quê? Uma oportunidade. As pessoas olhavam e viam um grande problema para Davi. Mas Davi olhava e via uma promoção. Porque depois disso, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Não é isso? A partir dali, a vida de Davi mudou completamente. A partir do momento que ele criou coragem de enfrentar aquele gigante em nome de Deus. Se você tem Deus como Senhor, você vai olhar para o problema e vai ver a vitória, nunca o fim. Davi nunca mais foi o mesmo depois de enfrentar Golias. A sua vida nunca mais será a mesma também, depois de enfrentar os seus Golias, os seus problemas. Por quê? Deus tem uma promessa, que Ele não vai desamparar aquele que o ama. E você vai ter Deus diante de seja qual for a situação que você está enfrentando. Se você entregar para Deus, o querer dele vai se cumprir e vai ser muito melhor do que aquilo que você espera. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Porque eu não sei quais são os gigantes que vocês estão enfrentando. Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem diante de Deus esses gigantes em oração. E depois eu vou fazer uma oração e eu vou colocar algumas frases. Eu gostaria que depois, no final de cada frase, vocês dissessem amém. Que assim seja, que isso se cumpra na nossa vida. Amém? Quando Davi enfrentou Golias, ele disse para o Senhor: por amor ao seu nome, me dá a cabeça do gigante. E hoje, aqui nessa tarde da bênção, eu convido você a declarar também: Senhor, por amor do teu nome, faz justiça na minha vida. Amém? Senhor, por amor do teu nome, tira a minha família da garra dos inimigos. Amém? Senhor, por amor do seu nome, me livra do mal.
Senhor, por amor do seu nome, seja o meu Senhor. Senhor, por amor do seu nome, seja o meu pastor. Senhor, por amor do seu nome, guia os meus passos pelos teus caminhos, pelas tuas veredas, e não me deixe me perder. Amém? Irmãos, espero que vocês tenham entendido a mensagem, que vocês realmente busquem força no Senhor para enfrentar os Golias, porque nós enfrentamos Golias todos os dias. Eu, pelo menos, na minha vida, tem gigante para enfrentar todo dia. A gente sai da cama, já sempre aparece um gigantezinho ali, para alguns bem maiores, outros menores, mas a gente vive enfrentando gigante. Que vocês busquem no Senhor a força necessária para enfrentar cada gigante na vida de vocês. Seja o que for que vocês estejam enfrentando, eu quero orar e pedir que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Senhor amado, quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui presente. Senhor, Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, os dilemas, Tu sabes os propósitos do coração de cada um. Por isso, Pai, eu coloco diante de Ti cada coração aqui e peço, Senhor, para que eles sejam guardados por Ti em todos os momentos, e que o Teu querer, Senhor, se cumpra na vida de cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.